noite. Quero louvar a Deus por mais esse dia abençoado, em convocação na presença do Senhor. Sei que coisas grandes Deus está fazendo aqui. Quantos têm recebido de Deus aqui? Maravilha. Feliz, pastor Isaac, Deus te abençoe de maneira especial. Obrigada pelo convite. Pastor Sérgio é um amigo, ele sabe disso, tanto um carinho que eu me sinto, irmãos. Tinha que ser aqui iniciar o ano pregando na Shekinah, né? Não é o no Supra, mas como sempre eu começo o ano aqui. Eu me sinto muito feliz nessa noite. Quantos aqui têm expectativas dos céus para essa noite? Glória a Deus. Irmãos, vocês gostaram do meu visual nessa noite? Está combinando isso aí? Quem acha que está combinando? Não pode mentir na igreja. Quem acha que está combinando? Quem acha que está combinando? Eu quero convidar aqui a pastora Daniele, a irmã Meire, a irmã Marjorie. Quero convidar aqui Pablo e Raquel. Me ajudem. Vocês estão dizendo que não está combinando, né? Eu vou dar oportunidade a vocês de tirar apenas uma dessas coisas aqui do meu vestuário, certo? Deus ele me deu uma direção para essa noite. E eu disse, Jesus, o povo já acha que eu não bato bem na cabeça. Só que dessa vez, o Senhor falou comigo, você lembra de Ezequiel? Tem horas que a gente tem que encarnar a mensagem. Se você não lembrar de tudo que eu preguei, você vai lembrar desse dia. Porque existe algo profético aqui nisso que eu estou fazendo agora. Cutuca alguém e diz assim, você acha que a roupa dela não está combinando? Deus veio te mostrar que muitas vezes a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério estão do jeitinho como ela está. Eu vou dar oportunidade a vocês. Raquel, qual a primeira coisa? Só para tirar uma coisa que você tiraria que está te incomodando. A saia, por favor. Atirar, pode colocar ali. Margem, o que está te incomodando? O casal. E aí? O bolar. Obrigado, gente. Agora tá legal, irmãos? Quem gostou? Olhe para alguém e diga assim: a palavra de Deus para a sua vida nesse segundo dia de convocação é: menos é mais. Menos é mais. Eu libero essa palavra sobre a igreja hoje. Menos é mais. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai tirar da sua vida tudo que está fora do lugar, tudo que não está combinando. E Ele vai trazer um tempo onde aquilo que talvez pode ser importante, Ele vai reduzir. Ele vai te dizer nessa noite que menos no reino de Deus é mais. 1 Samuel, irmãos. 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 7. Oh, glória ao nome de Jesus. Segunda Samuel, capítulo 7, verso do 1 ao 7. Segunda Samuel, capítulo 7, verso do 1 ao 7. Pedimos graças. Concordância a oração do teu filho, eu coloco a minha vida diante do teu altar, te pedindo que o Senhor possa canalizar tudo quanto o Senhor me entregou para essa noite. Que o Senhor possa rever prioridades, que o Senhor possa, Senhor, nas nossas vidas, nos mostrar um caminho a seguir. Tira todos os excessos da nossa vida. Queremos te pedir algo neste dia, e o desejo do meu coração, Pai, enquanto estava em oração por essa igreja,
é que o Senhor restaurasse a simplicidade, o tempo da pureza na tua casa e na tua presença. Que o Senhor permaneça conosco, fala conosco de maneira especial, em nome de Jesus. Quantos acharam? Diz a Bíblia assim: o rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Diga: Deus deu descanso. Aí a Bíblia diz: então certo dia ele comentou com o profeta Natã: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Diga comigo: simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: vai e faz o que o teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo. Contudo, nessa mesma noite, a palavra de Yahvé veio a Natã nesses termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim diz Yahvé o Senhor, construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas andei em acampamentos peregrinos debaixo de uma tenda simples e um abrigo. E durante todo o tempo que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo: por que não me edificas para mim uma casa de cedro? Até coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, continua falando comigo e eu ouvirei a tua voz. Qual o tema dessa mensagem? Menos é? Olhe para alguém só para você guardar. Diga para ele: menos é mais. Eu pedi a Deus enquanto eu orava, irmãos, que isso ficasse como uma dica e como uma senha. Eu disse: Espírito Santo, sempre para mim é muito difícil pregar nos dias de convocação, porque existe uma responsabilidade muito grande no coração de um pregador para trazer a palavra exata que Deus quer direcionar em cada boca. E o Senhor me entregava essa mensagem e eu dizia: Deus, enquanto eles estiverem projetando o ano, fazendo reuniões e tantas coisas acontecerem, que o Senhor possa nos lembrar dessa palavra, que menos é mais. E eu pedi a Deus que Deus pudesse usar a boca de pessoas aleatórias aqui, porque os dias de convocação vão passar, mas a mensagem de Deus precisa ficar para esse ano. E eu quero pedir que Deus levante esses homens. Eu acho que estou me escutando aqui de volta. Esses homens e essas mulheres de Deus, que vocês possam ser essa boca profética nesses dias, e que o Senhor possa usar a sua boca para, em algum momento que alguém quiser enfeitar demais, você olha e diz: ó, Deus disse que menos é mais. Queridos, imagina uma vida com menos. Imagina uma vida com menos dívidas. Imagina agora uma vida com menos preocupações. Imagine agora uma vida com menos estresses, com menos coisas para dar conta, com menos coisas para ter que manter. Seria bom demais, sim ou não? Onde você não tivesse que trabalhar tanto, onde você não tivesse que fazer tanta coisa, e alguém diz: missionário, é só do céu isso. Agora imagine uma vida com mais tempo de qualidade. Imagine uma vida com mais risadas. Imagine uma vida com mais contato pessoal. Imagine uma vida que você tenha muito tempo para sair, para viajar, para buscar a Deus. Seria glorioso, sim ou não? É tão poderoso isso, porque quando a gente para pensar nessas coisas, o Espírito Santo vai me trazendo algumas coisas. E eu comecei a lembrar das brincadeiras de antigamente. Quem aqui tem 30 anos ou mais, levanta a mão. Como eram as brincadeiras do nosso tempo, irmãos? Barco de papel virava brincadeira na água. Aviãozinho de papel voava em qualquer lugar. A minha geração não sabe o que é sofrer adrenalina tendo que tocar a campainha do vizinho e correr. Quem aqui já cometeu esse pecado? Como é que eu estava na negócio? O coração chega acelerava, porque você sabia que você tocou e você tinha que correr. Lembra que as brincadeiras de antigamente todas eram coletivas. E dava raiva porque você não podia brigar com o colega do contrário, você também não brincava. Polícia e ladrão, não podia ter só polícia. As brincadeiras de antigamente elas eram
Elas investiam na comunhão, elas investiam na brincadeira. Coisa triste era quando a mãe dizia: já para casa, está na hora de entrar. A gente entrava emburrado, a gente ia tomar banho e a gente não queria entrar. O tempo foi passando e eu me rememorei há um tempo atrás. Os primeiros eletrônicos importantes da minha época, Tamaguchi, minigame, meu Deus. A nova geração não sabe nem o que significa isso, né? Quando lançou a febre do bicho que alimentava, gente, aquilo era o iPhone da época, todo mundo gostava daquilo. Era um absurdo o preço, hoje eu acho que nem acho mais. E as brincadeiras também evoluíram, a forma da gente se divertir evoluiu. As comidas não são mais as mesmas, e vamos parar para pensar como eram os cultos de antigamente. O povo não queria sair da porta porque a gente conversava sobre o que foi pregado. A gente se alegrava e o crente não marcava a hora, batia na casa do outro dizendo: vim tomar um café com você, e às vezes saía tarde, porque a conversa era grande, era sobre Jesus, era sobre a Bíblia. Ali a gente já pegava a causa de oração, a gente já orava, comia um bolo, um café, né? Não tinha nada de iFood, não tinha aplicativos naquela época. As mulheres iam ter que ir para o fogão e iam ter que se virar. Assim era a igreja de antigamente. Os cultos passavam no horário às vezes e as pessoas nem lembravam disso. Não tínhamos o celular para toda hora nos distrair. A gente tinha um alvo. E qual era o alvo? Ir para a igreja. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero te fazer ser saudosista nessa noite. Eu quero te lembrar que a felicidade de um novo convertido, de um jovem que cresceu no evangelho, era a nossa felicidade de vestir a roupa nova na festividade. Era botar a roupa do dia e dizer que todo mundo estava bonito. Às vezes os looks eram os mais loucos, mas a gente queria estar tudo fardado, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, porque tudo aquilo era para Jesus. Era assim que a gente vivia. E o tempo avançou e a modernidade entrou. E glória a Deus, hoje tem live, glória a Deus, hoje tem ar-condicionado, glória a Deus, hoje tem cadeira confortável, glória a Deus, hoje nós temos um equipamento maravilhoso de som. Não é mais aquelas caixas de rasgar o bico do pregador, o microfone. Olha que ambiente, irmãos, é maravilhoso. Mas a palavra que Deus tem para te entregar é: não perca a essência do meio da evolução. O simples de Deus ainda é perfeito. O Senhor falava comigo: eu quero restaurar a simplicidade. Eu quero restaurar aquilo que às vezes a gente enfeitou tanto, queridos. Deus, ele me confrontou com algumas coisas. E é tão interessante isso que eu fico chateada ao ver as festas de aniversário de hoje. Eu gostava dos bolos de antigamente. A gente chega numa festa, pastor, 60 pessoas que olham pro bolo e dizem: não vai dar, gente, compra uma sarrada de pano. As decorações hoje são diferentes. E eu não tenho nada contra a todo o progresso, porque isso foi benéfico. As festas de aniversário eram tão ornamentação, tanta bola de toda cor, irmãos. Olha as fotos de antigamente, você vai parar para ver. Mas eu paro para pensar, porque muitas vezes o consumismo, as tantas coisas e as tantas demandas que o mundo lá fora tem tentado trazer, tem roubado a nossa espiritualidade e tem roubado a nossa qualidade de vida emocional. Porque quanto mais você tem, mais trabalho você vai ter. Quem é que queria ter 3 carros? 3 IPVA, 3 lugares para pagar seguro. Se quebrasse os 3, imagina a quantidade de vida. A gente só para pensar no bônus da coisa, mas a gente esquece do trabalho que isso tem por trás. Então, quando Deus falava comigo sobre o menos é mais, quando a gente vive menos algumas coisas, a gente vive mais alegre, mais leve, mais feliz. Porque está sobrando no nosso século coisas que não aconteciam com tanta evidência no século passado. Não tínhamos que tratar com tanta evidência. Depressão, ansiedade, algumas outras coisas, não que não existisse ou que não tivesse esse nome, porque as pessoas sabiam aproveitar a vida. Porque as pessoas desabafavam mais, confiavam mais umas nas outras. Não
sou muito antiga não, mas eu sou na época que minha avó dizia, vai na venda e disse eu que mandei. Hoje, será que dá para fazer isso? Era uma geração de confiança, de credibilidade, porque não tinha aquele valor que está. Nós vivemos uma geração onde o nosso celular está funcionando perfeitamente, mas a gente olhou e disse, meu Deus, lançou um novo, eu quero. Daqui a 3 meses eu quero outro, e eu quero outro, e eu quero outro. Eu não vim te dizer aqui que nada disso é pecado, eu não vim falar sobre isso. Eu vim te dizer uma coisa, Deus vai invadir a tua agenda em 2024. Deus vai parar você em lugares de compra e vai fazer a pergunta, menos é mais. Será que você precisa realmente disso? Será que custa o teu sono, querido? O que adianta andar com um carro importado, fazer tantas dívidas para andar no modelinho na época e não ter paz de espírito e não dormir de noite? O Senhor está dizendo, retorna para a terra. Retorna para um lugar onde Deus pode fazer todas as coisas. Esse texto mexe comigo, porque os princípios do Evangelho são muito sérios para a gente viver no século XXI. Quando eu paro para pensar em textos de como não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quando eu paro para pensar que a Bíblia diz em Lucas 12:15, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possuem. Quando a gente para ler Provérbios dizendo melhor um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Jesus viveu esse estilo de vida. A pergunta é uma: se Cristo e os apóstolos vivessem nessa época, qual seria o estilo de vida? Eu procuro não defender uma tese aqui, mas olhando para o Evangelho, eu tento entender como Jesus sairia no meio dessa geração. Eu posso avisar quantos pregadores tem aqui? Levanta a mão, quantos que pregam tem aqui? Se livre da capacidade, da obrigação de ter que impressionar, porque Jesus nunca se importou com isso. Será, pastor Sérgio, que nessa geração, se Jesus pregasse do jeito que pregou sobre a gráfica que se perdeu, sobre uma lamparina, alguém ia olhar e dizer, raso. Que mensagem é essa? Não virou, por quê? É simples. Eu vou lhe dizer uma coisa, nós vivemos numa geração onde as pessoas não sabem lidar com o que é simples. Naamã quase perde de receber porque estava simples demais. Ele olhou e disse, eu queria tanto enfeitar. Eu pensei que o profeta ia botar a mão na minha cabeça. Eu pensei que ele ia dar ordem e Eliseu de dentro de casa vai lá e vai dizer, ó, vai lá se lavar no Jordão 7 vezes. Ele diz, é simples demais, mas era aquilo que ele precisava. Queridos, seja sincero comigo. Imagine que você chamar alguém para orar por você e do nada a pessoa de longe orar e dizer assim, Deus te abençoe, Deus faz algo grande na vida dele. Qual é a nossa casa? Só isso. Nem um amigo estranho, nem um sapateado. Não deu tempo nem arrepiar. Esses dias foi engraçado. Fui pregar Isaac numa determinada igreja. A irmã me chamou depois do culto e disse, você pode fazer uma oração pela minha vida sentimental? Eu falei, posso sim. Orei por ela, quando terminou, ela falou assim, Deus não te mostrou nada não? Eu falei, não senhor. A cara era de frustração, pastor. A oração forte, a oração fraca. A oração forte é essa, né? Deus, vai lá, Senhor. Jesus abençoou fulano. Meu Deus, a irmã está sem noção. Esse é o enfeite da nossa geração. Só que eu paro para pensar no capítulo 7 de 2 Samuel. A Bíblia diz que ele disse que Deus havia dado descanso a Davi diante de todos os inimigos ao redor. Ele morava num grande palácio de cedros. A Bíblia diz que um belo dia, né, que não tem o que fazer por um tempo, às vezes começa a pensar demais. E Davi começa a cogitar uma possibilidade. E ele diz, não é justo, eu estou morando numa casa toda chique, ornamentada, e a tenda de Deus, a presença de Deus e a arca está numa simples tenda. Diga comigo, ele disse que a arca de Deus estava numa simples tenda. Homem corajoso, viu, irmãos? Porque lá no Êxodo, quem mandou aquele jeito acontecer era o próprio Deus.
Que coisa linda, sim ou não? Que boa vontade, sim ou não? Que motivação maravilhosa. Eu não sei qual era a motivação do coração de Davi, mas a primeira coisa que eu vou dizer é uma coisa. A história vai dizer que nem bem Davi tinha construído o palácio, ele já queria entrar numa outra construção. Olha para alguém assim, bem baiano, e diga assim: o que é que tu faz? Nem sempre nós temos que andar nessa correria desenfreada. Deus permitiu que ele levantasse o palácio, mas agora tinha dado descanso. E a Bíblia vai dizer que ele não estava sabendo lidar com esse tempo. O tempo era de descanso. Ele vai dizer: simples demais, não é justo. Eu vou construir alguma coisa. Muito cuidado com aquilo que você acha que é simples demais. Rapaz, fui naquele congresso e não vi uma flor. Irmãos, eu fui na igreja e não tinha um tapete de outra cor. Olha a visão. Não é possível, como já ouvi tantas falas pregando por aí. Irmã, a gente queria fazer algo melhor, a gente queria arrumar isso e aquilo. Eu pergunto: para quem? E eu não estou falando hoje, queridos, sobre uma visão de pobreza. Eu estou falando isso sobre uma visão de não conquistar mais nada, que aqui está bom. Não, eu sei todos os programas dessa igreja em relação às pretensões e sonhos. Oro, sou uma pessoa que ora para que Deus estenda essas tendas. Tem um terreno grande que eu sei que essa igreja é uma bênção nessa cidade. Mas a palavra que Deus trouxe é: aprenda a olhar com os olhos que Deus está olhando. Aprenda a entender que para aquilo que muitas vezes para a gente é simples, para Deus é o bastante. E a Bíblia vai dizer que Davi vai se levantar e ele vai desejar isso. E ele vai dizer uma frase que você precisa ter muito cuidado: aqui estou eu morando num palácio de cedros. Muito cuidado, irmãos. É aquele tempo que você chega num lugar onde você nunca pensou que estaria. E você olha e diz: aqui estou eu morando num palácio de cedros. Deus está ouvindo tudo que Davi estava falando. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai falar essa frase, talvez é como se Deus olhasse e dissesse: Davi, quando eu quero, eu troco o pasto por palácio, mas nem sempre eu troco a arca por um lugar de cedro. Eu não tenho dúvidas que quando Deus quer, Deus tira alguém de dentro de um pasto e coloca num lugar alto de honra. Eu não tenho dúvida, querido, que Deus faz isso. Mas nem sempre na igreja de Deus vai acontecer do mesmo jeito. E aí Davi, no âmbito de um grande projeto, que era um grande projeto, ele vai chamar Natã, o profeta, e diz: Natã, estou com um projeto aí muito legal. Eu quero construir o maior templo que essa cidade já tem. Natã, eu vou construir uma casa de cedros para Deus. Ele pediu opiniões. Diga comigo: profetas também erram. A Bíblia diz que talvez a intenção era uma, talvez o coração estava numa coisa, mas ele vai pedir opinião, e a opinião a alguém que era de Deus. Sabe o que Natã vai orar e vai dizer de maneira precipitada? Vai e faz, porque Deus está contigo. É tudo que a gente precisa, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa. Só alguém vai reforçar para a gente se empolgar. Natã não buscou a orientação de Deus, não perguntou antes se era isso que Deus queria, porque aquilo parecia ser bom. Mas guarda essa palavra: nem tudo que parece ser bom é para você, é no seu tempo ou é do jeito que Deus está fazendo. Parecia ser bom, ele pede opiniões, mas quando ele vai pedir opiniões, sabe o que eu acho interessante aqui em Davi? Ele nunca ia pegar Dani numa colher para construir aquilo. Ele ia sacrificar pessoas. Guarda essa palavra para o teu 2024. Não sacrifique pessoas por causa de cedros. Não sacrifique pessoas por causa de cedros. Às vezes na nossa correria desenfreada a gente quer fazer e a gente vai contando com 500 pessoas, a gente já envolve a pessoa na nossa programação e a gente já diz: não, você tem que estar, você tem que ir. Quando na verdade eu imagino Deus olhando do céu dizendo: não quero isso, eu não te pedi isso. Davi
tempo, irmãos, de descanso. Qual era o tempo? Deus estava dizendo: eu estou guardando dos inimigos. Aí Davi está chamando os inimigos e dizendo: depois eu vou levantar um tempo que eu vou ser tão atacado. Davi estava chamando os inimigos que Deus tinha botado para correr. Eu não vou ficar com o peso dessa palavra só para mim. Joga a mão sobre o ombro de alguém e diga assim: aproveita que Deus botou para correr. Aproveita o momento da treva e de paz e sossega e deixa que Deus sabe como vai fazer. Não traga para 2024 os inimigos que você criou. Davi super empolgado. Só que na mesma noite, diz o texto, na mesma noite, Deus fala com Natan: assim diz o Senhor, vá dizer ao meu servo, não será ele o homem que vai construir isso. Imagina um banho de água fria. Alguém já te desempolgou alguma vez na vida? Você chega todo empolgado dizendo: não, eu vou viajar, eu vou fazer. Chega alguém dizendo: não, eu não quero isso não. Os adolescentes e os jovens: não, eu acho que é de Deus, porque eu estou gostando. Daqui a pouco Deus vai dizer: epa, para. O banho de água fria. Deus dizia ao meu coração em oração: eu quero voltar a levantar homens corajosos que tenham coragem de jogar o balde. Nós vivemos uma geração desenfreada que parece que não vai parar, porque as pessoas são como Natan dizendo: vai, Deus está contigo, Deus é na tua vida, você é um homem de Deus, recebe essa palavra. Deus era com Davi, mas não estava com o projeto dele. Deus era na vida de Davi, mas não estava aprovando aquilo. E disse para Natan: pode ir lá desfazer aquilo que eu disse. Eu imagino, irmão, Natan chegando todo cabisbaixo. Rei, eu quero falar com o senhor, pode dizer. Eu tenho uma mensagem de Deus, eu imagino Davi feliz. Pode dizer, ele disse que sim, né? Não é possível que Deus não quer mudar de lugar. Então, Deus mandou dizer que não é para você falar. Mandou dizer para você também que nunca pediu isso a homem nenhum, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus quer dar uma ordem sobre algo que Ele não está, Ele não demora a falar, Ele fala exatamente, muitas vezes no mesmo tempo. Ele diz: vai, e diz: eu imagino a cara de Davi. Me disse o Senhor, Davi, para você. E a palavra é: de todos os reis que eu levantei, constituí todos os juízes e homens na terra, porventura pedi eu em algum tempo um tempo feito de servas. Não, vou dizer, quando eu li isso aqui, eu falei assim: eu só poderia pegar mais nada. É como se Deus olhasse para Davi e dissesse: eu não te pedi nada. Você está querendo inventar, Davi, eu não te pedi isso. E a Bíblia vai dizer, irmãos, Deus dizendo: nunca morei desse jeito, Davi. Desde que eu tirei o meu povo do Egito até o dia de hoje, eu viajava com eles, eu escolhi morar desse jeito. Segunda coisa que Deus fala: eu sempre andei com o povo de tenda em tenda. Para você é simples, Davi, pois eu estou amando essa vida. Era Deus falando para ele. E a terceira coisa que ele vai dizer: eu nunca pedi isso. Irmãos, imaginam o climão daquela reunião. E a Bíblia diz que Natan vai revelar a Davi tudo quanto o Senhor havia lhe dito. Ele não escondeu nada. Natan não tinha problema em gerar um tipo de arranhura ali, mas uma coisa eu aprendi: por isso que esse homem é o homem segundo o coração de Deus. Porque se é na nossa geração, a gente até empurrava a pessoa dizendo que está contra Deus, né? Está se levantando contra o projeto que Deus me deu. Mas sabe o que Davi faz? No lugar onde ele olhava que era simples demais, no lugar onde ele pensava que estava faltando alguma coisa, a Bíblia diz que Davi vai aceitar a palavra e vai para a tenda simples que ele reclama, e ele vai se jogar ao Pai e vai dizer: quem sou
se eu empolgar muito, nem vai acontecer quando ele estiver vivo, já vai ter morrido. Davi vai nos dar uma lição aqui. Alguém poderia pegar o projeto, rasgar o projeto, jogar fora e dizer: Deus não queria, mas ele não faz isso. Ele guarda a planta, e sabe o que ele faz? Como eu queria que os líderes da nossa geração no geral entendessem isso. O tempo de Deus e a área de cada um. Davi pega a planta e diz: já que eu não posso construir, eu vou guardar a planta, eu vou preparar as pessoas, eu vou preparar todos os materiais para quando Salomão reinar, já vai estar tudo pronto. Segure na mão de alguém e diga: Deus está te chamando para preparar o legado, para preparar os materiais, para preparar o projeto, porque é o tempo. Como se Deus dissesse para mim: não é tão importante. Como se Deus dissesse: ainda vai chegar a época de eu mudar de casa, mas não, ainda não é o tempo. Você imagina a quantidade de trabalho para manter um templo, irmãos, de cedros? Eu visitei aquele templo de Salomão lá em São Paulo, meu Deus do céu. Eu acho que tem mais guarda ali dentro que a polícia andando na rua, irmãos. É obreiro para todo lado, trabalhando diariamente, é muito trabalho. Esse ano eu pude ir na igreja do pastor Silas, no horário de almoço, a quantidade de obreiros que estava lá, arrumando o templo e limpando, porque era gigante o lugar. Quanto maior, mais trabalho. Era como se Deus estivesse dizendo: Davi, agora não é o tempo de vocês gastarem tempo com coisas supérfluas. O tempo que você vai estar limpando obra de cedro, vocês podem estar de joelhos dobrados dentro do tabernáculo, dizendo que só o Senhor. Eu profetizo que Deus vai frustrar a nossa geração. Eu profetizo que Deus vai frustrar as expectativas de uma caixinha que foi criada na nossa cabeça. Eu quero desafiar a você para ser um crente verdadeiro e puro, para estar na igreja não só para até transbordar, mas terça, quinta, domingo, independente do cartaz, independente do pregador. Venha agora! Venha agora! E hoje é quem eu vou lá? E hoje é o que dessa, não. Eu gosto mais de domingo. Eu gosto mais da quinta. Ah, meu Deus. Eu gosto quando está o ministério de louvor todo. Eu gosto quando fulano prega, quando fulano canta. Deus vai quebrar esse glamour da nossa vida. Você pode ter referências, você pode gostar de coisas, você pode querer inspiração, mas não queira mudar a essência da casa que permanece sólida. Tinha uma música que se cantava antigamente, né? Estou voltando à essência da adoração. E a essência é tudo. Isso é a essência. Vai esperar 2025 para semear na vida de alguém. Eu vou esperar o momento que eu tiver uma oportunidade onde a igreja vê que eu estou fazendo, porque eu sei que não é essa a motivação de vocês, mas o Espírito Santo está dizendo: o glamour, a visibilidade às vezes está roubando a essência. Eu amo, irmãos, tudo que a modernidade pode trazer para a igreja, mas eu percebo que a mídia muitas vezes tem sido uma grande inimiga para muitas pessoas. Às vezes você está chorando, babando, escorrendo tudo. Você percebe a presença
dizendo para você, ó, esquece o céu. Viva esse momento. Eu tenho uma preocupação, pastor Sérgio, na minha geração, e eu sei que no céu isso não vai acontecer. Mas a nossa exigência tem sido tão alta muitas vezes que era capaz, se isso existisse, de alguém chegar no céu, olhar e dizer: eu pensei que tinha mais brilho. Eu pensei que era diferente. Irmãos, o céu poderia não ter rua de ouro, poderia não ter mais de cristal, poderia não ter nenhum muro com pedra, se fosse um lugar de terra. E Jesus ali, eu queria ficar agarrada com ele. Eu não vou para o céu por aquilo que o céu vai me trazer. Eu vou por causa dele. Se você veio aqui nessa noite por causa de Jesus, levante a sua mão, reaja nesse lugar e diga: Jesus é tudo. O serviço não pode ser maior do que a arca. O serviço não pode ser maior do que a arca. O nosso projeto não pode roubar a arca. Não perderam Jesus enquanto ele ensinava na rua, mas perderam ele. Porque era tanta coisa em Jerusalém que Maria e José ficaram tão encantados, quem sabe, que esqueceu que Jesus estava aqui. Foram se lembrar de Jesus 3 dias quase depois. Verso 8. Deus vai fazer a ficha de Davi cair. Eu profetizo, Deus vai fazer a ficha de pessoas caírem. Davi está olhando e está dizendo: eu aqui, olha como eu estou. Aí Deus diz: Natan, fala para ele, eu te tirei de trás das maneiras. Natan, diga para ele, verso 8, eu te tirei das ovelhas de cuidar dos rebanhos. Verso 13, eu já escolhi alguém para fazer. Você não poderá. Imagina, por quê? Lá em Crônicas vai dizer que as mãos dele eram de sangue. E ele é um homem de guerra. Deus não autoriza. Qual é a palavra para esse tempo? Cuida da tenda, irmãos. Qual é a palavra para esse tempo? Cuida da sua vida. Cuida desse templo aqui. Cuida desse templo aí. Não perca nada aí da igreja, mas não porque por obrigação, não, querido, mas por prazer. Queridos, eu amo reuniões e principalmente quem pega sabe como é. Às vezes eu deixo de ir em alguns ciclos de oração na minha cidade, que o povo muitas vezes me conhece porque as pessoas já gostam de nos dar oportunidade. Mas como é bom chegar num lugar onde ninguém te conhece. Você ser tratado como o Pai do Senhor e como uma simples irmã de luz. E alguém vai olhar para a gente e dizer: tudo bem, querida, Deus abençoe. A gente, Deus abençoe. Natan vai dizer tudo. Davi vai orar. E a vida vai seguir. Ele não fica chateado porque Deus disse. Ele não reclama porque Deus disse que não. Havia um simbolismo na tenda. Qual era o simbolismo? Deus viajava com o povo. Onde Deus dizia anda, eles andavam. Onde Deus dizia para, o povo tinha que parar. A tenda representava a liberdade, tudo que era passageiro. Para Jesus, querido, na terra tudo era passageiro. Quem aqui não tem carro? Levanta a mão. Você está imitando ainda o mestre? Está reclamando? Jesus andou num burro emprestado, num jumento emprestado. Mas eu não acredito que Deus pode tirar. Você crê assim? Eu creio que facilita muita coisa, mas a palavra que Deus tem para o teu coração nessa noite é: não se apegue a cedros. Não permita que isso te roube do céu. Não permita que isso roube a sua essência. Esses dias eu ouvi uma menina que toca dizendo: eu não tenho paciência mais, irmã, de ir em algumas igrejas que a guitarra é sem afinação. Eu não tenho paciência mais, irmã, de ir em algum lugar onde o som não é bom.
Esses dias eu recebi um conselho perguntando por que você se sujeita a ir numa igreja de roça, a ir a determinados lugares. Porque eu dizia, essas pessoas, aquelas pessoas precisam de Jesus. E se Ele vai lá, onde foi que mudou? Onde foi que mudou? E se Deus não pagou aqui na igreja, a gente adora esse instrumento, adora ou não adora? E se o dia que o baixo falhar, que a bateria não funcionar, você adora ou não adora? E se Deus direcionasse o coração do pastor Sérgio para dizer, o ano de 2024 não vai ter ministério de louvor na igreja, ainda assim você viria com precisamos ter cuidado para não criticar o modelo que Jesus criou. Precisamos ter cuidado para nessa correria desenfreada que o mundo lá fora tem, a gente não trazer para roubar a essência daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu entendo o salmista, Salmo 61:4, a Bíblia diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre. Ele pediu para ficar na tenda. Ele diz: eu vou habitar para sempre no teu tabernáculo e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Em 2023 você foi mais feliz ou mais triste? Em 2023 você foi mais sério ou você riu mais? Diga comigo, a simplicidade é amiga da felicidade. Quem prega, quem é itinerante sabe como é, irmãos. Às vezes eu chego em casas de cego que eu me sinto desconfortável. Mas eu já sentei em algumas portas de pessoas simples, que, irmãos, eles tinham tanto de Deus para derramar sobre mim. Eu já fui constrangida numa simples tapera com um banquete no rosto, e também já fiquei sem comer em um lugar que era uma grande catedral. Eu sei, você sabe o que é transitar entre coisas sofisticadas e coisas simples. Mas a ordem de Deus é: não deixe o teu coração se perder nisso. Guarda o teu coração e diga: Senhor, eu quero abrigar na tenda. Eu quero morar nesse lugar. Eu quero viver nesse lugar que quando o dinheiro der para eu comprar uma roupa nova, eu venho feliz para o culto de virada de ano. E se também não tiver dinheiro, eu venho com a mesma roupa de toda a vida e todo domingo. Porque o que vale é a presença. Por que será que os africanos são tão felizes, mesmo com tanta dificuldade? Porque eles se jogam tanto na adoração, depois de terem passado o dia inteiro sem comer, queridos. Porque eles amam o Senhor. É tudo tão simples. Na África não tem um púlpito de acrílico, geralmente um toco de árvore. Uma Bíblia cai nos pedaços que não é como esse. Mas a graça de Deus veio. Relatos dizem que eles louvam 3, 4 horas em pé sem sentar, adorando, jubilando e dançando com o corpo, porque eles vieram se encontrar com Deus. Quero finalizar essa mensagem para orar por você, dizendo para você nessa noite: aceite ser mais simples. Da mesma maneira como Deus me cobrou vestir essas coisas, talvez Deus vai ter que tirar algumas coisas da sua vida. Irmã, eu tenho coisa demais. Talvez Deus vai dizer: dobro. Para outros Ele vai dizer: isso aqui você doa, mas esse aqui venda, se desfaça. Aquilo que está roubando a tua paz, querido, não vale a pena insistir. O Senhor está dizendo hoje aqui essas 3 palavras. Porque que para Deus era importante a tenda, primeiro era um lugar de liberdade. Diga comigo,
mostrando esperança. Porque cada vez que o povo avançava, novos cenários iam aparecendo. Deus quer jorrar coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Palavra de Deus, para esse segundo dia de convocação, a simplicidade é o ingrediente mais forte para uma vida mais genuína. Quer ser mais feliz, seja mais simples. Eu não estou aguentando, irmão, não estou conseguindo dormir. Quando você vai ver a sua fatura de cartão de crédito, começa por aí. Verifica de verdade o que é importante ali. Irmão, você está querendo que a gente possa abrir mão de tudo, jogar tudo para cima, não trabalha mais, não estuda mais, não estou falando sobre isso. Eu estou lhe dizendo que se o Senhor Ele é Deus na sua vida, Ele precisa gerir dos seus recursos ao seu dia, a sua programação, aquilo que você tem. Porque a gente não pode seguir em um ano pesado. O chamado não é um fardo. A obra não pode se tornar um fardo. Se está fardo é porque tem coisa que não está combinando. Mas está simples. Quem aqui já se sentiu mal por ter chegado numa reunião onde todo mundo estava super arrumado e você simples demais? Por que ser simples nos incomoda? Principalmente para a gente que é mulher, né? Eu concluo com um relato aqui para orar para vocês. Uma certa vez eu fui chamada para pregar num grande evento aqui em Deus, só que não me avisaram que o evento era grande. Me disseram um culto de domingo. Irmãos, eu me senti tão mal naquele dia. A Dani estava lá, até falei com ela. Chega eu na igreja com um vestido longo de malha, 2 cores. Quando eu cheguei na igreja, as irmãs estavam tão arrumadas. A decoração da igreja era um palácio assim. As irmãs tudo arrumadas, com o cabelo muito arrumado. Aquelas roupas assim, sabe, de festa, que eu olhei e disse: Jesus, se desse tempo, eu ia para casa trocar de roupa agora. Eu fui entrando na igreja e o povo me olhando como se dissesse assim: essa daqui é a pregadora, hein? Totalmente fora do ambiente. Totalmente fora do lugar. E aquele sentimento brotou no meu coração de uma tristeza. O Espírito Santo falou comigo: o que é que você deve fazer? Eu disse: eu vim pregar. E ele disse: esquece dessa coisa. Lembra da mensagem, entrega aquilo que você tem. Não interessa se no final alguém vai dizer: não estava arrumado, não estava dentro da ocasião. E a gente tem um clube de pregadores que fala bem sobre isso. Eu não estou falando sobre andar desajeitado, me entenda, a igreja do Senhor. Eu não estou falando sobre a partir de hoje cada um sair por aí desinvestado, jogando e abrindo mão de tudo. Eu estou lhe dizendo que se Deus está te pedindo pena, não inventa fazer nada de certo. Porque se isso tem roubado a tua paz, Deus não está nisso. Quero que você se coloque de novo. Ministério de louvor. Ei, Davi, descansa. Ei, Davi, aproveita o que Deus está fazendo na sua vida. Ei, Davi, anda de um lado para o outro no palácio e contempla que a paisagem mudou, não é mais fácil. Mas não toca naquilo que Deus não moldou alterar. Não toca naquilo que o Senhor está dizendo para mim, continua bom. Sempre digo isso, irmãos. Às vezes a gente vê alguém cantar e desafina, sobe uma nota errada, e a gente para, a gente tem sensibilidade, a gente percebe. Mas se o coração for puro, a adoração sobe, eu imagino Deus olhando do céu dizendo: está lindo, meu filho. Eu conheço as tuas dores, eu conheço o preço para você cantar essa música. Eu quero que você ore por você nessa noite, eu quero que você curve a